Vamos falar então do título do Bahia. Teve Bavi, empate foi 1-1, mas o Bahia venceu o primeiro jogo, né, por 2-0. Um jogo com fortíssimas emoções, a gente vai rodar os lances para você. O Bahia foi campeão baiano na tarde de hoje. Tinha esse 2-0 no placar, o jogo começou muito movimentado, o Bahia dando a bola para o Vitória, né, Grafa? E aí o Vitória também faltava um pouco de criatividade para buscar o gol, né, embora tivesse mais posse, Grafa. É verdade, o Bahia abriu uma vantagem no primeiro jogo, né, num 2-0, jogou muito bem. O Vitória vem fazendo uma temporada muito boa, estava invicto 22 jogos, de repente foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico, perdeu o primeiro jogo da final do estadual e hoje conseguiu um empate. Teve atuação um pouco melhor que a semana passada, jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Mas o Bahia é um time muito qualificado, né? O Rogério Ceni tem uma equipe muito forte tecnicamente, individualmente, coletivamente. Tem tudo para ser um grande ano para o Bahia. Eu acho que pelo que fez no campeonato, acho que pelo que fez nos 2 jogos, foi merecido para o Bahia, né, Ramon? Primeiro falando do Vitória. Vitória fez uma partida totalmente diferente, claro, pela desvantagem que estava no placar, né? Precisava ter um volume maior, produzir, contou com um retorno importantíssimo do Mateuzinho, né? A gente vai chegar nesse ponto aí, quero deixar isso por último, e para variar, mais um clássico, mais uma final de estadual e mais uma vez cenas lamentáveis de brigas, coisa que não condiz e não é legal para o esporte, né? A partida começou falando muito de paz e respeito, né, entre as duas equipes. E aconteceu isso, mas foi um jogo que o Vitória, obviamente, como eu falei, teve que partir para cima. Aí, as cenas que eu... O jogo teve entradas duras desde a primeira etapa, né? E lances polêmicos, o primeiro tempo com 6 cartões amarelos. Jogo violento. Sem muita finalização assim no gol, né? Foram 5 no primeiro tempo, 2 no alvo, as 2 do Vitória. Foi um Bahia, Jéssica, que controlou um pouco mais o resultado da partida, né? Fez um 4-5-1, hoje não teve o Lúcio e nem o Arias. Ele colocou o Gabriel Xavier para fazer essa função no primeiro tempo de lateral direito ali e o William José na frente. Era um 4-5-1, justamente com o Ademir acompanhando o Gemerson para tentar neutralizar essas jogadas de ataque ali, para ajudar o Gabriel Xavier, porque o Janderson era um jogador. Mais uma cena lamentável de novo, olha lá. O Marcos Felipe, que estava comemorando o gol dele, né? Foi aí... chamado a atenção para os jogadores do Vitória porque ele estava comemorando em frente à torcida do Vitória. Lembrando que não tinham torcedores do Bahia, era quase que uma torcida só. Então, assim, ele vai comemorar o gol aonde também, né? Sim. É difícil, né? Mas, assim, falando do jogo de novo, voltando, o Bahia tentou controlar a partida, né? E aí, no segundo tempo, o Rogério faz uma mudança interessante, que ele coloca o Gilberto no lugar do Ademir, ele troca o Pulga de lado, bota o Gilberto na lateral e volta o Gabriel Xavier para a zaga e o Santos Mingo fica como lateral esquerdo e o Juba adianta para poder acompanhar o lateral do Vitória, o Claudinho, que entrou no lugar do Cáceres. Foi um jogo assim, como eu falei, do Bahia tentando controlar, segurar o seu resultado, já que tinha 2-0 na vantagem, e o Vitória com muito volume, tentando muita coisa. Preciso ressaltar a partida que fez o Janderson, boa partida hoje, um jogador interessante que entrou e já tinha feito um bom jogo na quarta-feira contra o Sport pela Copa do Nordeste. E entrou e foi muito bom, potencializou muito o ataque do Vitória, que é o Fabrício, um atacante de 24 anos, teve uma passagem pela Espanha, na segunda divisão, muito interessante esse jogador, para a gente ficar de olho no brasileiro. Mas foi uma Vitória que esbarrou no Marcos Felipe, que foi eleito pela transmissão o melhor da partida, fez 2 defesas importantíssimas. E assim, no contexto geral, o Bahia soube se defender hoje, e o Bahia foi melhor no primeiro jogo, Bahia campeão. Mais eficiente, né? O pecado do Vitória acho que foi na primeira partida. Acho que lá o Vitória não foi bem, Jogou mal. Jogou mal, não foi bem naquele jogo. Assim, o que eu vejo do Vitória, até o Carpini já reclamou, foi a questão que eles perderam o seu melhor finalizador. Aquele que tem um faro de gol, que era o Alejandro. Sim. Né? Não encontrou uma reposição Não à encontrou. altura ainda. O Carlinhos chegou agora, ainda está se readaptando. Até entrou bem, o Vitória começou a usar, obviamente, muitas bolas aéreas. O Carpini empilhou o atacante, claro, precisava vencer o jogo. E aí o Carlinhos hoje teve uma participação positiva, tanto que o gol é dele, não sei se toca, se não toca, enfim, um cruzamento. O gol é dele, ou ele participou do gol e ainda não encontrou esse jogador. No primeiro jogo, o Carpini citou essa questão da falta de efetividade, né? Sabia que na Arena Fonte Nova o Bahia teria um pouco mais de posse de bola, teria um pouco mais de controle de jogo, estava com a equipe completa, não estava com o desfalque do Arias, do Santi Arias e do Lúcio Rodrigues, e aí pecou por isso, né? E hoje foi o contrário. Teve chances aí, mas esbarrou no Marcos Felipe, como eu falei, fazendo belas defesas. Foi um jogo em que o Bahia acabou controlando um pouco mais a partida, né? Controlando mais esse resultado. Foi um jogo com muita confusão. Deixa eu trazer aqui os expulsos.
A gente estava falando que foi uma partida que desde o início, com muitos confrontos, muitas disputas, né, físicas, faltas, cartões amarelos. O Cauli foi expulso por agressão no Lucas Alter, e aí nos acréscimos é que teve a confusão, né? E aí nessa confusão teve o goleiro Danilo Fernandes expulso, Caio Alexandre e Zé Marcos recebendo os cartões vermelhos aí no banco de reservas. Lamentável, né? Assim, começou primeiro com uma falta no meio do campo, que o Mateuzinho, ele toma uma chegada dura, acho que foi o Acevedo que fez a falta, obviamente para impedir a projeção do time do Vitória ao ataque, e o Mateuzinho se contorce, aí que tem aquela coisa, começa a se contorcer, e aí estava o Kaique no meio dos jogadores, começa aquele empurra-empurra, os jogadores do banco vêm e virou o que virou. E a outra briga foi no gol do Bahia, no último segundo de jogo. Da comemoração. Da comemoração, no tanto que assim, essa imagem aberta que aparece o jogador do Vitória indo de encontro a Marcos Felipe, eu nem tinha visto ainda. Eu só vi na transmissão ele correndo para o vestiário já com medo, né? Eu não sei se ele fez algum gesto, confesso que eu não vi para a torcida do Vitória, mas o que foi dito na transmissão era que ele estava comemorando o gol. Pô, se o jogador que faz um gol numa final, o time dele faz o gol e não puder comemorar, seja ele qual parte do campo for, então alguma coisa está errada, né? Se ele faltou respeito, fez gestos para a torcida do Vitória, aí são outros 500. Isso eu não vi. Mas aí começou a confusão por isso, até o Carpini se exaltou um pouco, né? Discutiu assim severamente com o jogador do Bahia, enquanto o Rogério tentava separar. Foi uma atitude que eu não concordo. O Carpini é o líder, é a cabeça desse time, ele tem que dar o exemplo. Eu sei que numa final as emoções ficam mais afloradas, né? Tem aquela coisa de você querer ganhar, tá dentro da sua casa. O Vitória fez uma boa partida, estava jogando muito bem, mas não foi legal a atitude que teve o Carpini. Faz um belo trabalho, é um grande treinador, né? Tem direito a errar sim. Tenho certeza que agora ele está, não sei se a palavra seria envergonhado, né? Mas ele está... A cabeça mais fria viu que errou. Né? E assim, mas foram cenas lamentáveis que, infelizmente, acontecem no nosso Brasil até hoje, quando é uma decisão, quando é um clássico, quando é um time vencendo uma casa rival. Bem, vamos registrar os autores dos gols, né? O Claudinho abriu o placar para o Vitória aos 38 minutos da segunda etapa. Precisava reverter um placar de 2-0 no jogo da ida, né? Então, por isso o Vitória atacou mais. Mas o Kaique empatou para o Bahia, já nos acréscimos do segundo tempo. Aí os gols, tá? Essa bola, não sei se o Carlinhos toca, se ele não toca. Eu acho que não tocou, cara. Também eu acho que não tocou. Me parece que não. Olha lá. Acho que não. Acho que não, né? Mas a movimentação dele, né, Grafo? Você que ele engana o goleiro, né? Foi providencial para o Marcos Felipe não chegar na bola. O Marcos Felipe esperou a definição dele, que se ele só encosta na bola ali, já tem um leve desvio. Deve ter triscado na cabeça dele. Se triscou, o centroavante, né? Atacante é fominha, né? Vai reivindicar o gol, com certeza. Não foi dado pro Carlinhos o gol? O gol foi dado pro Claudinho. Claudinho, então não teve jeito não. Aí o Kaique faz o gol de empate do Bahia, né? Já foi naquela coisa, agregado, né? 3-1. Todo mundo lá na frente, sim. Um contra-ataque, né? O Kaique chega lá e faz o gol. E aí foi no meio da confusão que eu falei, da questão do Carpini, na questão do Marcos Felipe comemorando, né? O Wilton Pereira acaba terminando o jogo e o Bahia se sagra campeão dentro do Barradão. E o Rogério Ceni... Bom, vamos ver primeiro as imagens, né? Da comemoração aí do Bahia. O Bahia que queria buscar muito essa taça, né? E buscou com muita qualidade. É um time que chega de novo muito forte esse ano, né? Muito a gente forte. Já sabe que é essa sequência, desde a manutenção que o Bahia teve, que o Bahia fez do técnico Rogério Ceni, quando o Bahia quase caiu em 2023, ali o trabalho do Ceni só se consolidou, só ficou mais forte, né? Essa final, para mim, ficou muito clara essa questão do trabalho mais longevo, do técnico conhecer, de fato, mais um time do que o outro, né? O Carpini chegou na metade do Brasileiro, antes da metade do Brasileiro do ano passado, fez uma recuperação, faz um trabalho incrível. Vitória, ele foi eliminado na Copa do Brasil pro Náutico. Exato. E aí perde o clássico. Até então, 22 jogos em possibilidade, desde o Brasileiro do ano passado. Se eu não me engano, desde novembro. A última derrota do Vitória era contra o Corinthians no Barradão. Foi. Naquela arrancada do Corinthians, acho que foi 2-1, que teve aquele lance de uma felicidade do Hugo, uma bola recuada. Desde aquele jogo ali, o Vitória não perdia, foi perder na Copa do Brasil pro Náutico. Mas um trabalho... Sentiu bastante a derrota, porque era favoritaço, né, contra o Náutico, acabou sendo eliminado. E na sequência teve o primeiro jogo da final, quando perde por 2-0. Ou seja, foram 2 pancadas aí, acho que a equipe sentiu um pouco. Agora é recolher os cacos e preparar para o começo do Brasileirão. Porque qualidade tem. Eu acho que esses 2 tropeços, né? Copa do Brasil contra o Náutico e agora na final do Campeonato Baiano. Falta essa peça, né? O camisa 9, né? Ele com a saída o do Mateuzinho, se eu não me engano, estava fora 6 partidas, que é o cabeça pensante, né? E teve a saída do Wagner Leonardo em relação ao ano passado. Grêmio, Lucas era uma Esteves. referência defensiva. Exatamente. Também era um jogador importante. E o Alejandro, que foi o artilheiro da competição, né? Assim, mas é uma vitória. Eu trabalhei no jogo contra o Sport na quarta-feira.
né, e assistir hoje a final. Assim, é uma Vitória muito organizado e muito competitivo, muito intenso. É um time muito bem treinado, sabe o que fazer. É isso, esbarrou numa equipe que já tem um trabalho mais longevo e, na minha opinião, peças com qualidades individuais que conseguem definir melhor situações como essa, né? Numa final de campeonato. Mas é uma Vitória que, assim, 2 clubes que vão chegar também muito bem para esse início de brasileiro. Faz a diferença no final das contas, né? Exato. A qualidade individual dos jogadores, especialmente numa decisão. Vamos ouvir o técnico Rogério Ceni sobre esse título que ele conquistou? Prazer falar com vocês. Indo ao lugar, eu acho que independe, o que vale pra gente é o título, é o que marca, né? O torcedor, nós estávamos em dívida com o torcedor do Bahia desde o ano passado com relação ao campeonato baiano. E apesar de não ter sido uma boa partida, parte técnica, taticamente o time, ao menos defensivamente, conseguiu se portar bem. Não teve com a bola o desempenho que a gente tem normalmente, mas é uma atmosfera diferente, um gramado diferente, a bola quica muito mais do que no nosso gramado. Mas é feliz porque o torcedor tricolor está feliz, nós também estamos. Já pode gritar é campeão. Já pode gritar é campeão. Valeu? Aí você ouviu o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Parabéns ao Bahia. 51 vezes campeão estadual contra o Vitória, que tem 30 títulos. Abriu uma vantagem, essa vantagem estava grande, aumentou um pouquinho mais.